Do método das projeções cotadas, como vocês já devem ter visto ali nos slides, a gente trabalha com pontos que possuem somente a cota. Diferente de antes, que a gente trabalhava com pontos que possuíam afastamento, como a distância do ponto ao plano vertical, e cota como a distância do ponto ao plano horizontal. Agora, a gente deixa de considerar o plano vertical e considera somente a cota, somente o plano horizontal, a distância do ponto ao plano horizontal. Nesse primeiro exemplo que vocês têm ali nos slides, que é para a gente fazer juntos e pensar e trabalhar alguns tratamentos topográficos, já avançando um pouquinho além do nosso entendimento de curvas de nível, a gente tem várias curvas e curvas intermediárias. As curvas básicas nossas seriam de metro em metro, então eu tenho uma curva numa cota 10, que está a 10 metros de altura com relação ao nível mais baixo, e uma cota 1, uma cota 2, além das cotas intermediárias, 2,5, 1,5, meio metro e assim por diante. A ideia é que nesse trabalho a gente consiga realizar e entender tridimensionalmente como essa representação bidimensional funciona. Bom, uma das primeiras atividades que vocês têm ali é criar uma área de circulação, um passeio, uma calçada ou uma rampa, de modo que a gente ajuste as curvas, deixando a inclinação dessa rampa constante. A gente sabe que, por exemplo, a distância entre a curva 6 e a curva 5.5 é bem diferente da distância entre a curva 6.5 e a curva 6. Aqui a gente tem uma área, uma dimensão muito maior do que nesta, e isso para a mesma altura. Então, se a gente fosse fazer um corte somente desse espaço, somente dessa seção aqui nas curvas, a gente veria mais ou menos assim, olhando para cá. Da curva 5.5 até a curva 6, a gente teria um desnível de meio metro em uma distância considerável. Mas da curva 6 para a curva 6.5, nós temos praticamente metade da distância para a mesma altura de inclinação que sobe. Então, a gente tem uma inclinação muito mais íngreme. Ocasionando essa diferença. Quando a gente fala em deixar as curvas equidistantes com a mesma distância entre uma e outra, é porque a gente precisa que o passeio, o caminho, a rua, a via, ela tenha uma inclinação constante. Nesse exemplo, como as curvas estão sem alteração, a gente tem uma inclinação mais suave, que se alterna para uma inclinação maior, mais íngreme. O que a gente gostaria e o que deve ser feito em passeios é ter sempre uma inclinação constante, onde a gente tem o mesmo aumento, mas a gente tem as curvas com a mesma distância. Então, digamos aqui, eu mantenho a 5.5, a 6 e depois a 6.5. A minha subida ou a minha descida, a minha inclinação, ela se mantém constante em todos os trechos, por mais que a nossa inclinação
vá subindo, né? Que a cota dos nossos níveis vá aumentando ou vá diminuindo. Então, é para isso que a gente deixa as curvas equidistantes em caminho, para que a subida ou a descida, a inclinação, seja sempre constante. Então, essa é a primeira atividade que vocês têm para fazer, porque a gente começa sempre desse processo que a gente nomeia como pentear as curvas. Para vocês, eu indico que esse caminho seja feito aqui, pegando menos curvas. Então, nessa área delimitada pela segunda linha, vocês teriam um segmento de passeio público, ou rua, ou calçada, enfim. Vocês teriam um segmento de calçada ou passeio, como vocês quiserem chamar. Quando a gente trabalha com curvas passando por caminhos, por áreas de circulação, a gente precisa também que o nosso usuário ele esteja com os dois pés no mesmo nível. Eles precisam estar paralelos. Para que isso aconteça, a minha curva tem que passar sempre a 90 graus com relação ao meio-fio do meu passeio. Então, por exemplo, a curva 7 aqui, ela deveria estar passando assim, a 90 graus com relação ao meu passeio. Mas antes de eu simplesmente colocar todas as minhas curvas a 90 graus, o que eu faço para deixar esse passeio equidistante e com as curvas a 90 graus? Eu começo contando o número de curvas que eu tenho que passam por esse caminho, por essa área de circulação, e divido pela distância que eu tenho nesse trecho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas de nível. Então, eu tenho 3 metros de desnível, né? Porque cada curva é de 50 centímetros, para serem divididos em aproximadamente 15 metros e meio. Então, eu divido 15 metros e meio pelas 6 curvas e vou obter a distância em que cada uma das curvas tem que ficar da outra. Dividindo, então, 15,7 pelas 6 curvas, a gente tem que a distância entre cada curva deve ser de 2,61 metros ou centímetros, porque a gente não está adotando uma escala em específico para esse lote. Então, sabendo que eu vou ter que ter uma curva a cada 2,61 centímetros, agora a gente vai dividir essa área em segmentos de 2,6 para depois a gente reorganizar essas curvas e deixar a inclinação desse passeio constante. Bom, sabemos que cada um desses pequenos segmentos, que eu vou marcar em rosa para se destacar, representa aonde deverá passar uma das curvas de nível. A última vai ficar aqui bem no cantinho. Como que eu posso fazer isso? Existem várias formas da gente pentear as curvas, como a gente chama. Deixá-las a 90 graus e equidistantes em áreas de passeio. Nós vamos fazer uma delas. Vocês podem adotar como método de vocês o que vocês acharem preferível, entre mover para lá, mover para cá as curvas. O que eu começo fazendo? Eu posso começar por qualquer um dos lados. Eu vou começar por esse aqui. Eu começo trazendo a minha curva 7 um pouquinho mais para cá e subindo a 90 graus no passeio. Então, a minha curva 7, que ela vinha por aqui, agora ela vai, com o maquinário, ser transformada e inclinada desta forma. Por que eu indico trabalhar com cores nas curvas de nível? Porque fica mais fácil a compreensão. Bom,
Continuando subindo, eu tenho a curva 7,5, que deve passar nesse nosso segundo traço. Então, eu vou fazer a mesma coisa com ela, porque isso é uma decisão projetual minha. Eu poderia começar para cá, eu poderia fazer de outras N formas. Então, eu venho até aqui com a minha curva e faço ela passar a 90 graus no meu terreno. Então, reorganizei a curva 7,5, equidistante da curva 7. E também passando a 90 graus no passeio. Próxima curva é a curva 8. Ela tá saindo aqui, mas ela precisa passar aqui nesse pontinho. Também vou puxar ela um pouquinho mais pra cá. E vou fazer ela atravessar o passeio a 90 graus. Resolvemos a curva 8 e agora ela vai passar por aqui. Vejam que a gente não tá ajustando o restante do terreno, somente a área do passeio. Seguindo para a curva 8,5, a gente tem que ter ela aqui nesse próximo pontinho. Então, nós também vamos puxar ela um pouquinho mais para cá e fazer ela passar a 90 graus na nossa rua. Reorganizamos a curva 8,5. E agora ela passa assim no nosso passeio. Chegando na curva 9, a gente também vai levar um pouquinho mais pra frente, passando a 90 graus no caminho e retornando ao seu fluxo. Reorganizamos a curva 9. E por fim, nós temos a curva 9,5. Ela vai vir por aqui. E aqui ela vai passar muito próxima da curva 9. Então, a gente vai ter um talude super íngreme entre a curva 9 e a curva 9,5. Então, ela que antes passava completamente perpendicular, completamente oblíqua ao nosso passeio, agora também está passando 90 graus. Então, o uso das cores é para vocês entenderem como elas se aproximam e se afastam e quais são as alterações no caminho. Como que eu represento isso de maneira final? A primeira linha da nossa curva de nível, a gente vai deixar ela tracejada, porque ela foi uma curva alterada. E a curva nova, a gente vai deixar ela cheia, sempre trabalhando com cores. A entrega desse trabalho também será feita com as curvas coloridas para facilitar a compreensão. Então, as curvas alteradas, que não estão mais daquela forma, ficarão tracejadas e as novas curvas alteradas ficarão com linhas cheias, além de estarem coloridas, cada uma com uma cor ou com uma repetição de cores. Bom, a próxima atividade que o exercício nos pede é que a gente faça, realize, proponha um platô, uma área plana com cerca de 4 metros em alguma das suas dimensões. Como o nosso terreno fictício tem bastante curva de nível, ele é super inclinado, a gente já pensa que a área plana mais fácil de ser incluída seria nessa região aqui, que é onde eu tenho uma distância maior entre as curvas. Claro que nada impede de eu colocar em outro ponto, apenas vai ter um trabalho um pouco maior com relação a essa área. Então, o exercício nos pede pelo menos 4 metros de área plana, e aqui, entre a curva 6 e a curva 5, nós temos cerca de 4,90 metros, 5 metros, que poderiam ser transformados em uma área plana. Bom, eu posso mexer na curva 6, na curva 5,5 ou na curva 5. O que ficaria mais fácil, tendo em vista as curvas e a inclinação desse terreno, é que o nosso platô seja feito na cota 5,5, porque a curva já passa por aqui. Bom, como que eu faço um platô? Esse platô não precisa ter nenhuma forma específica. Lembram que a gente falou lá nos slides de abrir a curva? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer.
Nós vamos sair daqui com a curva, ela continua única. Aqui, então, aqui eu ainda tenho um plano inclinado. E na área onde eu quero ter platô, eu vou abrir essa curva e vou transformar ela em duas. Digamos que esse seja o desenho que eu quero para minha área plana. Ficou dentro dos 4 metros necessários solicitados ao trabalho. Então, tá, vamos ver como ficaram as alterações dessa curva. Bom, a curva 5.5, ela começa aqui, que foi onde a gente abriu o nosso platô. E aqui na área do platô, ela se abre em duas. E ao fim, ela também sai aqui na borda do nosso terreno. Então, essa linha que passa no meio, ela já não existe mais. E eu tenho uma área plana. Por que eu sei que eu tenho uma área plana? Vamos traçar um esboço de corte aqui para ficar mais clara a visualização. Traçar um corte olhando nesse sentido, o oeste do terreno. Bom, eu tinha um plano inclinado com a cota 6, que chegava na cota 5, 5,5, e depois continuava na cota 5. Nós tínhamos um plano inclinado mais ou menos equidistante entre as curvas. Então, a cota 6 seria essa. A cota 5,5 que a gente alterou seria essa. E a cota 5, vamos colocar aqui em rosa. Então, aqui eu tenho nada, saímos de 5, meio metro, 1 metro de desnível. Quando eu decidi que o meu platô seria na cota 5,5, e eu abri essa curva para os dois lados, eu fiz isso aqui com ela, eu coloquei toda essa área na cota azul. Mas eu não preciso pintar tudo de azul, ou representar tudo, achurar toda essa área. Se eu abrir a minha cota dizendo que aqui e aqui tem a mesma altura, tem a mesma linha de cota, eu já vou saber que o meu terreno nessa área está plano. E agora, como eu aproximei a minha cota 5,5, tanto da cota 5 quanto da cota 6, eu tenho 2 taludes mais inclinados. E aqui a gente fez o que chamamos de corte aterro. Nessa área que tinha uma inclinação acima do nível que nós cortamos, a gente retirou terra e foi feito um corte no terreno. Essa terra, ou essa mesma área, acabou vindo para o outro lado, que tinha uma inclinação abaixo do nível necessário, e a gente acabou colocando terra, deixando essa área plana e tendo 2 taludes nas suas laterais. Então, aqui em azul, a gente tem todos os pontos com a mesma cota, aqui uma cota de 6 e aqui uma cota de 5. Feito o nosso platô. Da mesma forma, a gente já acabou inserindo um talude, mas ali pede um talude específico, um talude de 100% ou de 1 para 1. O que quer me dizer isso? Que se eu tenho 50 centímetros de altura para vencer no meu talude, para ele ser 1 para 1, eu vou ter também 50 centímetros no comprimento. E a sua inclinação vai ser de 1 para 1. Aonde a gente pode colocar isso? Na lateral do nosso talude, se a gente deixar 50 centímetros entre a cota dos dois, ou em algum outro ponto que a gente acha interessante fazer alguma alteração. Vamos ver aqui. Aqui já ficou bem certinho com meio metro de distância entre a curva 5,5 alterada e a curva 5 que permaneceu imóvel.
Então, a gente já tem a nossa área de talude com uma inclinação de 1 para 1. Feito isso,